Boa noite, gente. Como o Davi falou, sou a Laura, apresentando aqui junto com a Gabi. E o Ajuda MEI ele tem exatamente essa proposta de atender os microempreendedores, podê-los prestar uma consultoria, tanto na parte burocrática quanto da estruturação do negócio. E, estando em contato com essas pessoas, nós percebemos que um dos grandes problemas é elas não conseguirem realizar as vendas dos produtos. Falarem que tem produtos ótimos, feedbacks positivos, elogios, mas não conseguiam converter em vendas. E nós resolvemos trazer esse tema exatamente para poder esclarecer um pouco de quais poderiam ser os problemas que afetariam por que ele não consegue realizar essa venda. E iremos começar com esse tema: como criar uma marca de sucesso. A gente fala tanto sobre marca, né, o tempo todo, marca, mas por que é importante a gente construir uma marca? Hoje trouxemos 3 marcas brasileiras. Por acaso, as 3 são de comida. O Brownie do Luiz, que produz brownies, né? A Cacau Show, mas para o lado do chocolate, trufas, ovos de Páscoa. E a fábrica... Agora que eu briguei, desculpa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem aí de trás? Ah, tá, tudo ok. E a fábrica de bolo de vó Alzira. Bom, e o que elas têm em comum, né? Se eu colocasse aqui na frente de vocês um brownie do Luiz, um bolo da vó Alzira, uma trufa da Cacau Show. E, paralelamente a isso, eu colocasse um brownie sem marca alguma, uma trufa sem marca ou com uma marca desconhecida e um bolo da vovó. Qual a probabilidade de vocês escolherem os produtos que não possuem marca? Talvez seja bem menor, né? Porque o brownie do Luiz, a Cacau Show e o vó Alzira, vocês já ouviram falar sobre. Sabe quando a gente vai ao self-service e a gente chega na hora de pagar a conta e naquele stand ali do caixa sempre tem os produtinhos? A gente olha, sempre tem uma trufa e um brownie. É normal. O bolo é mais difícil, né? Mas sempre tem uma trufa e um brownie. A gente olha, fica meio receoso porque a gente não sabe a procedência, né? Como que a gente vai comer algo que a gente nem tem muita certeza sobre? Mas e se lá tivesse um brownie do Luiz? Mesmo que você não fosse comprar, mesmo que você nunca tenha provado, você sabe que aquele produto é bom. Se você tivesse um dinheirinho ali e realmente quisesse aquele produto, você compraria porque você sabe que ele é bom. Nós ouvimos falar dessas marcas o tempo todo. As pessoas dizem que é bom. A gente pode nunca ter experimentado na vida, mas a gente elas passam uma certa credibilidade para a gente. E é isso que a gente traz do que elas têm em comum. A confiança, a transparência e a segurança. São pontos específicos dessas marcas que possuem uma construção muito sólida e passam para a gente essa imagem positiva e faz com que a gente escolha por ela, na maioria das vezes. Bom, mas eu estou aqui falando de marca, para lá e para cá. E o que seria uma marca exatamente, né? A marca, ela basicamente representa uma empresa. E nós podemos listar alguns elementos que compõem a marca. Começando com o nome, posto de forma bem simplória mesmo, mas o nome ele normalmente é trazido de forma bem simples, uma boa sonoridade, fácil de escrever, exatamente para você conseguir pegá-lo. A Danone, o Instagram, a Unilever. Próximo tópico seria o logotipo, né? Normalmente uma imagem mais figurativa, que atrela o nome, talvez alguma brincadeira. A Google tem esse visual mais divertido, mais jovem, e a Casas Bahia. O próximo seria o símbolo. É engraçado, né? Porque nós olhamos para todos esses e nós sabemos de que marca se trata. Pode não estar escrito nada, mas o nível de construção de marca deles é tão positivo e tão sólido que só de olhar para a marca, o primeiro símbolo, nós já pensamos em várias ideias e atrelamos a várias palavras que remetem àquela marca. Por exemplo, a Nike. A gente já pensa logo na questão dos esportes. Só de olhar aquele símbolo. Nossa, esporte, tecnologia, pessoas famosas fazendo propagandas. A segunda é a Apple e a terceira é a Lacoste. O terceiro é o mascote, que é uma forma meio carismática da marca entrar em contato com o público, né? O Assolino, da Assolan, passava muito nos comerciais. Hoje, um dos mais conhecidos é a Magalu, que é a inteligência artificial do Magazine Luiza. E o terceiro, o franguinho da Sadia, que está sempre presente nos comerciais. Eles se utilizam desses personagens exatamente para criar uma conexão com o público. Tinham aquelas 3 pessoas pintadas de azul, vocês lembram da TIM? Então, só de você ver aquelas 3 pessoas, você já atrelava a marca. Tinha o Ronald McDonald, vocês lembram?
Tinha a questão da musiquinha, o rock do Ronald, a gente já atrelava a marca. Você cria um certo carisma em relação a esses personagens. E, por último, o brand equity. Essa palavra meio estranha, né, que talvez a gente nunca nem tenha ouvido falar. E o que ele representa? Basicamente, o brand equity é o valor da sua marca. É a importância que você paga ao consumir esse tipo de produto. Bom, porque, por exemplo, quando eu vou escolher um tênis, eu compro um tênis da Nike, que custa uns R$300, sendo que eu poderia comprar um de R$80? Bom, porque eu vejo valor na marca. Então, por isso que eu compro dela. E para trabalhar exatamente essas questões que eu citei anteriormente, a construção da marca, a gente vem com o brand. O brand é o quê? Seria basicamente uma ferramenta para a gente gerir a marca. E do que ele se trata? Quais pontos ele trabalha? Ele trabalha acima de 3 pontos específicos. A partir da imagem, ou seja, ele trabalha tudo o que está relacionado à aparência da marca, identidade visual, design. O segundo é a identidade, que é tudo que está relacionado à essência da marca, correlacionado com o seu propósito. E o terceiro é a reputação, que é como se fosse a parte final de tudo isso, que é tudo aquilo que o cliente vê, que fala e sente em relação ao seu produto, em relação à sua marca. Bom, como eu falei, uma das partes do branding é tudo aquilo que está relacionado à essência da marca, certo? Mas para você seguir uma essência e transparecer uma essência, transmitir o que a marca significa, nós precisamos trabalhar um propósito. E como a gente define esse propósito? Bom, hoje nós trouxemos uma ferramenta chamada Golden Circle, ou Círculo Dourado. Ela foi criada pelo Simon Sinek há uns 10 anos atrás, mais ou menos. É teoricamente até recente. E ele trabalha 3 pontos específicos para a gente poder definir o propósito de uma empresa. Ele trabalha o quê? Que é o que é o nosso serviço e o nosso produto em si. O como nós conseguiremos atingir os objetivos da empresa. E o porquê, que seria basicamente o propósito do nosso empreendimento. O porquê ele deve existir. Mas vocês já pararam para pensar como a gente começa a preencher esse círculo? Como a gente começa a definir esse propósito? A gente começa de fora para dentro, de dentro para fora? Vamos começar com o exemplo da Tivo. Talvez seja uma marca que vocês nunca nem tenham ouvido falar. Ela vendia gravadores de vídeo digital. Isso há cerca de uns 10 anos atrás, mais ou menos. E qual era a estratégia de lançamento dela? Bom, eles simplesmente lançavam dessa forma. Gente, esse é o Tivo. Esse é um produto que pausa a TV ao vivo, ele grava os seus programas preferidos. E, além disso, após perceber quais os programas você gosta, ele passa a gravar programas similares para você. Imagina isso há 10 anos atrás. As pessoas minimamente ficariam assustadas. E é possível perceber que ele trabalha muito a questão dos aspectos funcionais do produto. Ele trabalha o que o Tivo faz, e é basicamente isso. Ele não entra nem na questão do propósito. A Tivo, ela tinha ações baixíssimas na Bolsa de Valores. Hoje a gente nem ouve falar dela, né? Então a gente imagina que não tenha sido uma construção de marca muito positiva. A segunda, que todas nós conhecemos, é a Apple, e que trabalhava exatamente de forma contrária à Tivo. Eles começavam com o porquê e iam até o como. O discurso deles era o seguinte: bom, nós estamos aqui para desafiar o status quo. Nós acreditamos em quem pensa diferente. Desenvolvemos produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com interfaces amigáveis. Assim, produzimos excelentes computadores. Vocês percebem que o discurso é diferente? A gente começa pelo porquê. Eles querem desafiar o status quo, acreditam em quem pensa diferente. Depois vão para o como, que seria desenvolvendo produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com interfaces amigáveis. E, por último, o quê? Que eles produziriam excelentes computadores. Vocês perceberam que o foco não é no quê? Isso deve ter alguma razão, né? A Apple é a marca de maior valor atualmente no mundo. Isso por quê? Porque as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Eu imagino que vocês conheçam a Forever 21, né? É uma marca bem conhecida aí no mundo todo, bem focada em jovens, produtinhos teoricamente baratos, pelo menos lá fora. Quando ela chegou aqui foi aquele boom,
abria as novas lojas nos shoppings. Eram aquelas filas exorbitantes. Inclusive, quando abriu aqui no Plaza, eu estava lá. Aí o tempo se passou, as polêmicas vieram à tona, a Forever 21 estava sempre envolvida em questões de trabalho escravo, tinha o foco apenas na venda de seus produtos. A questão é que as coisas mudaram ao decorrer do tempo. O consumidor está cada vez mais consciente, utiliza a internet para poder ter cada vez mais informações, saber como é o processo produtivo, e ele passou a não aceitar esse tipo de comportamento. A Forever podia ter modificado suas estratégias? Podia, mas ela não quis. O que aconteceu há pouco tempo? Bom, a Forever declarou falência, porque ela simplesmente não conseguiu se sustentar somente focando nessa moda rápida, descartável e com o objetivo de vender cada vez mais produtos para as pessoas. As pessoas não querem mais produtos, elas já têm muitos produtos. Em contrapartida, a Forever, nós temos a Natura. Vocês lembram de um comercial que a Natura lançou há pouco tempo, que falava sobre a questão dos rótulos? Vocês lembram? Todo mundo viu? Bom, então, do que se tratava esse comercial, basicamente? A Natura trouxe pessoas famosas, onde elas basicamente tiravam adesivos do seu corpo e mostravam palavras, tipo tímida, ou algum outros tipos de definição. Ela começava o comercial assim. E falava que não aceitavam aqueles rótulos porque as pessoas mudavam o tempo todo. Assim como a nossa pele. A nossa pele muda o tempo todo, em contato com poluição e esse tipo de coisa. E, por último, elas ofereciam o produto. Talvez, se vocês chegaram a ver essa propaganda na televisão, talvez vocês nem lembrem qual é o produto. Mas o que eles mostravam no final eram hidratantes da linha Todo Dia. Mas qual era o objetivo deles? Era exatamente focar na causa. Você sabe quem é a Natura. Você sabe os produtos que ela oferece. Ela passa uma confiabilidade. Você pode nunca ter usado o produto dela. Você sabe que o produto é de qualidade. As pessoas falam muito bem da Natura. Então, o objetivo delas não é fazer uma propaganda. Bom, olha os nossos hidratantes. Realmente temos frutas vermelhas, macadâmia, ou exaltar os atributos do produto em si. Elas sabem que as pessoas vão comprar. O objetivo delas é estar muito mais preocupado com as causas que estão sendo discutidas, pontos atuais, porque ela sabe que isso vai criar uma conexão muito maior com o público. Ela sabe que, dessa forma, ela vai ser falada, porque no dia seguinte as pessoas vão estar comentando sobre aquele comercial e o tipo de posicionamento que a Natura teve em relação a isso. Então, é exatamente isso. As pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz. Isso mostra a importância de você focar no seu propósito, focar no porquê, como a parte mais importante. Porque a realização das vendas será consequência dessa parte inicial de definição de propósito. Bom, agora a Gabriela vai falar um pouco mais sobre segmentação de clientes. Tinha o microfone? Boa noite. Então, ela explicou toda a importância de você ter o valor e que isso gera um status para a marca, e com isso ela é muito bem reconhecida. Mas para quem que você está vendendo? Não adianta você ter um produto ou um serviço excelente se você não sabe quem é o seu público ou você ainda não entendeu quem que vai comprar aquele produto. Então, a gente vai explicar a segmentação de mercado, para você conseguir chegar no seu público-alvo. A segmentação de mercado é como é que é o seu cliente? Ele é homem? Ele é mulher? Ele é jovem? Ele é velho? Ele mora no Rio, em São Paulo? O que a classe econômica dele, quanto é que ele ganha? E, a partir da gente construir isso, a gente vai conseguir ter a persona do nosso cliente. O que é a persona? É o estilo de vida, é o que ele faz, o que ele gosta de fazer, quais são os seus costumes, seus hobbies. Para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe o exemplo das Casas Bahia. Quando a gente pensa nas Casas Bahia, quando a gente está na loja, no shopping, andando, a gente vê quem que entra nas Casas Bahia. É homem, mulher, uma idade mais ou menos de 28 a 65, é bem amplo, assim, é bem variado. Qual a aquisição financeira das pessoas que entram nas Casas Bahia? Classe C, D e E, não é um pessoal com grande poder aquisitivo. E onde é que as Casas Bahia, normalmente, ela está localizada? Tem no Brasil todo, e você vê no shopping, você vê em grandes centros comerciais, você vê em todos os lugares. E, a partir disso, a gente consegue construir a persona do cliente das Casas Bahia. A gente pensa naquele casal jovem que acabou de se mudar, acabou de casar, quer montar sua casa, quer ter seu cantinho, e sabe que nas Casas Bahia sempre vai encontrar uma promoção boa, eletrodoméstico bom, tem várias formas de pagamento. Um outro tipo,
uma dona de casa que deu algum problema na cozinha, ela quer reformar, ela quer ter uma cozinha toda bonitinha, e ela vai procurar aqueles móveis que são acessíveis para ela, que ela sabe que vai caber no bolso dela, ela vai conseguir uma geladeira na promoção, um fogão na promoção. E por que é importante você saber quem é o seu cliente? Você pensa, eu tenho um produto bom e ele é tão bom que ele vai se vender sozinho. E não é assim que funciona, porque você pode ter o melhor produto, se você não souber vender e você não souber para quem vender, isso não vai dar certo. E, assim, alguém aqui venderia um chinelo que brilha no escuro para um cego? Acho que não, né? Por quê? Porque ele é cego. E por que ele não vai usar? Porque ele não vai enxergar ele brilhar no escuro. Então, não tem sentido, não tem função, não é algo que serve para ele. Pode ser um exemplo meio bobo, mas é com esse exemplo que a gente explica a importância de você saber quem é o seu cliente. É ele que vai te dar sucesso, é ele que vai te dar retorno, te dar dinheiro. É ele que vai fazer a sua empresa crescer. Um outro exemplo é, vamos supor que eu tenho uma hamburgueria. Eu tenho o melhor hambúrguer, porque minha mãe experimentou, meu tio experimentou, minha família toda experimentou, falou que é uma delícia. Aí eu pensei assim, montei minha barraquinha, tudo lindo, vou para uma feirinha vender meu hambúrguer. Essa feirinha é vegana. Alguém vai comer meu hambúrguer? Não. Eu posso ser o melhor hambúrguer, mas ninguém vai querer comer, porque ali naquela feira vegana não é meu público. É mais um exemplo bobo, mas é para você perceber a importância de você saber para quem você está vendendo. E como é que você consegue identificar quem vai ser o seu público-alvo? Pesquisa, basicamente. Eu tenho um produto de... Vamos voltar para o hambúrguer. Vamos em feira, vamos em food park, vamos ver quem que está consumindo aquele produto, vamos pesquisar com o concorrente. Com isso, você consegue criar a sua segmentação. Se é homem, se é mulher, se é um pessoal com mais dinheiro aquisitivo. E, com essa segmentação, como eu expliquei, a gente define a persona, que como é o estilo de vida, o que aquele meu cliente está procurando ao consumir o meu produto. Ou uma outra opção são as pessoas interessadas. Se eu já tiver o meu produto semi-estabelecido, eu converso com os meus clientes, eu vejo o que eles estão achando, se os clientes que eu tenho eles têm alguma ligação em comum, ou se são clientes aleatórios, se é o estilo de vida, se são mais homens, se são mulheres, se são pessoas jovens ou não. E, a partir disso, eu tenho que conhecer com quem que eu estou competindo no mercado. Quem que são meus concorrentes? Será que o ramo que eu estou tem muito concorrente? Será que eu tenho que me estabelecer pelo meu produto ser muito diferente ou porque o meu custo é muito baixo, então eu consigo um preço muito baixo? Então, a gente trouxe o exemplo da Coca-Cola para vocês entenderem os diferentes tipos de concorrentes que você pode ter na sua empresa. A gente trouxe como produto concorrente da Coca-Cola o Guaraná. Poderia ser qualquer outro tipo de refrigerante, poderia ser a Pepsi, a Fanta, qualquer um. Ele está concorrendo diretamente com a Coca-Cola. Um produto substituto seria um produto que não é do mesmo ramo. É um suco, é um Guaravita. Quando você vai na esquina comprar um lanche, tem a opção, você quer o salgado, você quer um suco, você quer um Guaravita ou uma Coca. Provavelmente você vai escolher o Guaravita porque é o mais em conta e está junto na promoção. Então, ele é um produto substituto. Ele é uma substituição se eu não estou afim da Coca porque eu quero algo mais saudável, eu quero algo com um custo menor. Um outro tipo de concorrente são os novos entrantes. Como disse, é um novo produto no mercado que as pessoas ainda não conhecem e que, dependendo, provavelmente ele vai bater de frente com a Coca-Cola. Esse faz, eu coloquei da Coca-Cola porque é mais parecido, mas tem de vários outros sabores. E um diferencial da Coca-Cola é o baixo preço. A Coca-Cola tem um preço bem mais alto em relação à cola, esse do Faz, mas esse Faz não é muito conhecido. Mas, como é de uma grande empresa, futuramente ele pode ser um concorrente bem próximo da Coca-Cola, assim como é a Pepsi. E o que eu quis mostrar, por último, seria um produto que não é concorrente. Por quê? Às vezes você tem a sua empresa e você está um pouco perdido com isso, por ter tanto concorrente no seu ramo, que você acha que você está disputando com uma empresa que não faz a mesma coisa que você, porque o público é completamente diferente. Por quê? Quando você quer beber uma Coca-Cola, o que você lembra? Um almoço de domingo, um almoço de família, uma coisa mais aconchegante. Quando você pensa numa cerveja, você pensa num futebol, você pensa num boteco, eu quero uma coisa descontraída, eu quero relaxar. Então, são propósitos completamente diferentes. Por mais que seja uma bebida, e quem gosta de Coca-Cola, óbvio que vai gostar de cerveja ou vice-versa, eles não são um produto concorrente. E o que a gente colocou ali? O poder de barganha do cliente e o poder de barganha do fornecedor.
Por que eu coloquei que o cliente dita o seu preço? Como a Laura explicou, do valor e da percepção da importância do valor. Se o cliente não vê valor no seu produto, pode ser o melhor produto. Você vai receber um preço muito baixo ou você não vai ter venda nenhuma. Porque o cliente não vai querer comprar, porque ele vai achar feio, ele vai achar inútil, aquilo não vai ter serventia para ele. Então, você tem que se esforçar ao máximo para você conseguir passar aquele valor para o seu produto. Toda a experiência que você quer que seu cliente seja, que ele tenha, ele tem que conseguir perceber ao ele olhar o seu produto. O fornecedor, ele cria suas próprias circunstâncias. Por quê? A sua empresa está bem nesse meio, entre o cliente e o fornecedor. Se o que você precisa para produzir o seu produto ou realizar o seu serviço, se tiver muito fornecedor, se for difícil de achar, se tem muito concorrente, se a sua empresa contacta sempre o seu fornecedor, porque ele pode dar muito mais preferência a uma empresa que já está estabelecida no mercado e está sempre comprando com ele do que a sua. Você tem que saber muito barganhar com o fornecedor para você conseguir ter destaque e um preço mais baixo nisso. E agora a Laura vai falar das estratégias de valor. Então, e para trabalhar a questão do propósito, que a gente já falou anteriormente, após definir quem é o nosso segmento de clientes, definir os concorrentes, a gente precisa transmitir isso em valor para a nossa marca. E a ferramenta que nós trouxemos aqui são os 4 P's de marketing. Normalmente, quando a gente olha o marketing, a gente já pensa na questão das propagandas, né? É o que vem à nossa mente. Mas os 4 P's, ele trabalha 4 pontos específicos. O primeiro é o produto, que é o que você oferta. O preço, que é o valor que você oferta. A praça, onde você oferta. E a promoção, que é como você oferta. Começando com o produto. Quais são os aspectos que o produto precisa ter, né? Ele precisa atender às necessidades do cliente, senão não faz sentido ele existir. O segundo são as funcionalidades. Ele precisa ter essas funcionalidades para atender às necessidades. E você precisa prestar muita atenção nesse momento, porque talvez você coloque algumas funções, algumas funcionalidades no seu produto que talvez nem faça muita diferença para o cliente. Aí você acaba aumentando o preço e ele nem enxergue valor nisso. O terceiro são os principais usos. Será que seu cliente utiliza o seu produto da forma como você teoricamente planejou? Pensando nos tênis Nike, por exemplo, eles foram criados com foco maior na prática de esporte, certo? Mas sabemos que as pessoas também utilizam ele na academia, no dia a dia. Então, é importante estar atento a esses usos pelo cliente, porque a gente pode converter isso em estratégias para a nossa empresa. O quarto é a embalagem. Para alguns produtos, a embalagem pode ser um ponto bem importante, talvez para agregar mais valor. Para outro público, talvez ele não esteja muito preocupado com isso, ele esteja muito mais preocupado com o produto em si, que está ali dentro, a embalagem é indiferente. O quinto é a diferenciação, que é o que vai te diferenciar dos concorrentes, é o porquê que eles vão te escolher. O penúltimo é a aparência, que é, por exemplo, quais serão as cores, tamanhos. Será que terão estilos específicos? Terão linhas de produtos diferentes? E, por último, o nome do produto em si, né? Falando da questão das linhas de produtos, nós trouxemos 2 marcas aqui hoje para tratar sobre a extensão da marca, que é exatamente outras linhas de produto. Começando, trouxemos a BIC e a Unilever. Vamos começar pela BIC. Bom, a gente conhece a BIC, né, pela marca que normalmente produz artigos de papelaria, isqueiros, barbeadores. E por que isso, né? Porque ela tem como propósito da sua empresa desenvolver produtos baratos, de boa qualidade, com baixo envolvimento com o seu usuário e, principalmente, descartável. Vocês devem estar vendo esse 4º produto aqui, talvez nem entendendo o que seja, né? Isso porque ele também não está mais no mercado, ou se estiver de forma bem restrita, mas, basicamente, isso é um perfume. E ele parece um isqueiro, na verdade, né? Um formato meio estranho. Talvez, e, como eu falei, talvez vocês nunca tenham visto isso. E por quê, né? Esse perfume da BIC é tratado como um caso de falência comercial. E por quê? Tantas outras empresas fazem linhas com produtos tão distintos, né? E por que não deu certo com a BIC? Bom, é porque perfume a gente normalmente não atrela ao tipo de propósito que a BIC tinha, né? A gente não chega na loja e pede, queria o perfume mais barato que você tiver aí. Não são aspectos que a gente atrela a um perfume. Normalmente, a gente quer um de boa qualidade, com preço, às vezes, razoável. E, por isso, não fazia sentido a BIC lançar um perfume, simplesmente porque não estava dentro do seu propósito.
A segunda é a Unilever. A Unilever, ela tem uma diversidade de produtos, desde Lipton a seda, passando pelo Brilhante, né, que é sabão em pó. E por que com ela dá certo, né? Por que ela consegue vender todos esses produtos para segmentos bem específicos? Simplesmente porque ela traz isso como seu propósito. O propósito da Unilever é trazer produtos, desenvolver produtos ligados à higiene, cuidados pessoais e à nutrição, com marcas que ajudem as pessoas a se sentirem bem, parecer bem e aproveitar melhor a vida. E por isso fazia sentido para a Unilever ter produtos como Lipton no seu catálogo de produtos, assim como o Cif, que é um produto de limpeza, ou então produtos da seda. E frisando novamente a questão do propósito e de como isso é importante. Ele basicamente vai guiar como a empresa vai se comportar e quais produtos ela deve lançar. Seguindo para o preço, que é, teoricamente, por quanto você oferta o seu produto, e começando com a questão de percepção de valor, que é o que o seu cliente enxerga como valor da sua marca. Será que ele realmente está percebendo o valor? Sabe quando aquele cliente chega na sua loja, fica pedindo muito desconto, não pode abaixar o preço? Isso pode ser um sinal de que talvez ele não esteja percebendo o valor. Ou que talvez o que você acha que é valor não seja para o seu cliente. Mas qual é a diferença específica entre preço e valor, né? Bom, a gente trabalha o preço como a soma entre os custos e o lucro de uma empresa. E por que ele acaba não sendo tão válido? Porque você não trabalha o valor da marca, né? O segundo seria o valor. O valor, ele envolve, além dos custos e do lucro, ele envolve o valor da marca, a importância dela, o porquê as pessoas pagam por ela especificamente. Voltando à questão do preço, o segundo tópico seriam as faixas de preço. Sabe quando a empresa ela pode estar em locais diferentes e acaba apresentando preços bem distintos? Um exemplo é o Hospital Santa Beatriz. Em São Gonçalo, o valor de uma consulta é R$120. Aqui em Niterói, é R$200. E por quê? Porque faz sentido ela ter em São Gonçalo por R$120. Porque é o que aquelas pessoas vão pagar. Elas não pagariam se tivesse R$200. E por que ela coloca 200? Porque as pessoas veem valor nisso e vão pagar os R$200 tranquilamente. Bom, o terceiro ponto é a sensibilidade ao preço. É importante saber se o seu cliente ele é sensível ou não ao preço. Para isso, nós trouxemos um esqueminha. Bom, produtos como Pimpinela e Pilão, né, duas marcas de café diferentes, pode ser que você veja eles como bem semelhantes, se eles estiverem no mercado. Talvez o Pilão esteja em promoção e o Pimpinela um pouco mais caro. Você trata eles como produtos parecidos. Certamente você vai ser sensível ao preço e vai comprar o mais barato. Porque, para você, eles são bem semelhantes e não faria muita diferença, certo? E o segundo seria o iPhone, que é um produto voltado para uma classe bem específica, onde os clientes não são sensíveis ao preço. Ou seja, a Apple joga o preço lá em cima porque ela sabe que as pessoas vão comprar. Ela não precisa diminuir ou aumentar para que as pessoas comprem. O produto dela é focado numa classe bem alta, bem restritiva. E se vierem novas empresas, como que elas vão entrar? Como que elas vão decidir de que forma entrar? Bom, se o seu objetivo é entrar com o menor preço, você certamente vai utilizar o preço de penetração. Ou seja, você vai abaixar o valor do seu produto, o preço do seu produto para poder entrar, para você ganhar mercado e talvez conquistar mais pessoas. Qual o problema? Porque a linha do preço de penetração, ao decorrer do tempo, teoricamente o preço sobe. E se você não apresentar valor para esse cliente? O preço subiu. Está igual dos concorrentes? Qual vai ser a sua diferenciação em relação aos outros? Nenhuma. Eles vão escolher os concorrentes, talvez. E em relação à Apple, por exemplo, ela começa com o preço lá no alto, depois ela diminui seu valor. Porque ela sabe que tem pessoas de classes mais baixas que desejam aquele aparelho, desejam ter aquele tipo, o iPhone, no caso, ou outros produtos da Apple, e para eles faz sentido depois abaixar para poder igualar os seus concorrentes. Como as pessoas podem ver muito mais valor no produto da Apple, vão comprar e vão atingir outros segmentos. Além de ser uma estratégia de atingir outros segmentos, também é uma estratégia de lançamento, né? Acaba indo para a parte da promoção, porque quando ela baixa o preço de um produto, ela acaba lançando outro com um valor bem mais alto. Voltando à questão do preço, é importante a gente observar a questão das comparações com os nossos concorrentes, se o nosso preço está sendo competitivo, talvez esteja baixo demais, ou então muito alto e talvez nosso cliente nem esteja vendo valor. E, por último, o preço para segmentos específicos. Por exemplo, a sua empresa
ela terá preços mais baixos para quem é pessoa jurídica ou para clientes fiéis, os bancos normalmente fazem linhas voltadas para pessoas jurídicas. Por exemplo, o microempreendedor individual, ele normalmente tem acesso a linhas de crédito com taxas de juros mais baixas. É um exemplo de preço para segmentos específicos. O terceiro é a praça, que são o local onde o seu cliente ele vai ter acesso ao seu produto, vai comprar o seu produto. A gente começa definindo quais são os locais em que normalmente o meu cliente procuraria por aquele produto. Bom, ele iria ao shopping, uma loja dentro de shopping, ao supermercado, no meio online. É importante definir também, nesse momento, se você terá uma loja física do seu produto, você irá vendê-lo em outros estabelecimentos, irá distribuí-los. São questões a serem pensadas. O segundo é o acesso aos canais de distribuição. Como vai ser esse processo de distribuição do seu produto, se você for utilizar terceiros? A Coca-Cola, por exemplo, para que quando as pessoas cheguem nos ambientes e deem logo de cara com ela normalmente, quando ela vai oferecer para algum estabelecimento, ela leva junto uma geladeira da empresa. E tem como uma das cláusulas, teoricamente, desse tipo de contrato, que só terão produtos da Coca-Cola na geladeira. Então, você está indo pagar o que você comprou na loja, ali no caixa, você vai olhar a geladeira da Coca-Cola só com produtos dele. É uma forma de você ter acesso aos canais de distribuição e talvez pagar um pouco mais para você ganhar um certo destaque. O esforço de vendas, será que você vai precisar de um time de vendas para poder promover o seu produto? Sabe quando a gente chega no supermercado e às vezes tem algumas pessoas com uma banquinha oferecendo um café diferente? Está ali aquela pessoa representando a empresa exatamente para fazer você consumir novos produtos. E, por último, a localização dos concorrentes. Eles estão no meio online, offline, tem lojas físicas, a mesma questão que a gente citou inicialmente. Faria sentido você estar próximo a eles, né? Não adianta você ter como seu concorrente no meio online e você querer trabalhar com uma loja física, talvez. Pode ser que não faça muito sentido, ainda mais se você estiver entrando agora e pensando em quais serão esses pontos de praça. Aí é o que eu citei da questão do e-commerce da loja física. Por exemplo, para um público mais idoso, não faria sentido você criar uma loja no e-commerce. Você não iria acessá-lo. Então, não teria porquê. Por último, a promoção. A gente normalmente atrela a promoção com a parte de divulgação, né? E não é só isso. A promoção está mais ligada a promover a marca em si. Como você vai promover as estratégias que você definiu lá atrás? A gente começa pensando na questão dos canais de divulgação. Vou divulgar em TV, revista, internet. Normalmente, novamente voltando para a questão do seu segmento de clientes. Onde seu segmento está? Então, você vai definir os canais de comunicação a partir dele. Segundo, são as relações públicas, que é como a sua marca vai se comunicar com esse público. Que tipo de linguagem a gente vai usar? Trouxe aqui 3 exemplos. O Ajuda MEI, a gente normalmente utiliza a plataforma do Facebook, é a que faz mais sentido para a gente, o nosso público está lá. Normalmente utilizando uma linguagem mais informal, mais acessível. O segundo é o da Nike, que utiliza como plataforma o Instagram. E ela traz uma linguagem bem voltada para os aspectos emocionais, tentar comover o público, os esportistas, enquanto participam de determinadas competições. E, por último, a Netflix. A Netflix ela faz bastante sucesso no Twitter, com uma linguagem bem engraçadona, trabalhando nos memes, tipo a descrição deles. Não vou ter paciência com quem pedir Harry Potter aqui, sendo que tem um filme novinho do Breaking Bad no catálogo. Então, eles fazem muitas brincadeiras, costumam responder bastante o público. É uma interação, buscam sempre essa proximidade grande com o público. O terceiro ponto da promoção é a sazonalidade. Prestar atenção se o seu produto ele tem alguma relação com a sazonalidade. Por exemplo, eu faço ovos de Páscoa. Faria sentido eu oferecer ele no Natal, né? Tem um período específico para isso. E, por último, as ações dos concorrentes. Ter como base o que os seus concorrentes estão fazendo para se promover, para você ficar de olho mesmo e pensar nas suas estratégias. Aqui é um exemplo do Brownie do Luiz, de promoção da marca. Quando você entra no site do Brownie do Luiz, tem a receita prontinha deles. Você pode fazer o Brownie do Luiz em casa. Tem os ingredientes, a forma de preparo, e algumas pessoas podem pensar, gente, como assim, né? Você está divulgando sua receita, cara. Você está divulgando seu produto todo, qualquer um pode ali copiar. Mas quando você está fazendo essa receita em casa, você está fazendo o Brownie do Luiz na sua casa.
quando você posta ele no Instagram com isso, você está fazendo o brownie do Luiz, divulgando o brownie do Luiz. Então, da mesma forma que o brownie do Luiz te dá a receita, ele acaba pegando em troca a divulgação do produto dele. Então, pode parecer uma loucura inicialmente, mas é um tipo de promoção da marca exatamente para divulgá-la. E a Gabi vai explicar de forma um pouco mais prática essa questão das estratégias de valor. Então, como cada empresa atua com os seus diferentes valores. A gente trouxe alguns exemplos, um deles é o café. Os dois têm o mesmo produto, mas com propósitos completamente diferentes. Quando a gente pensa no café, a gente pensa, nossa, acordei atrasada, dormi pouco, dia está corrido, eu quero algo que me dê energia. Mas quando a gente pensa na Starbucks, ninguém toma um café da Starbucks porque está com sono. A gente toma um café da Starbucks pensando em toda a experiência que a gente vai ter, no sabor que tem o chantilly, o copo vai vir com o meu nome, eu vou poder guardar esse copo. E tudo isso justifica o aumento do seu preço. Porque esse cafezinho qualquer pessoa pode tomar em casa, mas a Starbucks tem toda uma experiência especial. O segundo exemplo é o hambúrguer do McDonald's e o hambúrguer gourmet. Quando a gente compra o hambúrguer do McDonald's, o que a gente está pensando? Pô, estou morrendo de fome, não tem muito dinheiro, e qual a primeira loja que eu vou conseguir comprar com R$15? 2 hambúrgueres do McDonald's. Não tem muita experiência, é mais de estou com fome, é isso que eu vou comprar. Mas o gourmet, ninguém come o gourmet porque eu estou com uma fome, estou morrendo de fome, não almocei e vou comer um gourmet. Não, você se arruma, você vai num lugar todo especial, normalmente é um food park, que tem música, tem todo um evento, toda uma experiência para comer um hambúrguer artesanal. Ninguém se arruma para ir no McDonald's e comer um hambúrguer. O terceiro exemplo é o da cerveja. Quando a gente pensa no local, acabei de sair de uma aula cansada, estou cansada do trabalho, eu quero qualquer cerveja, eu só quero ficar bêbada e relaxar, gastando pouco. E é isso. Pode não ter o melhor sabor, mas eu sei que é que vai me deixar bêbado. E a Heineken tem mais o estilo de eu vou num bar com a reunião do trabalho, reunião do chefe. Eu não vou pedir uma local. Vou passar que eu entendo de cerveja, mesmo que eu não entenda nada, eu não gosto da Heineken porque ela é amarga, mas eu vou pedir a Heineken no bar. Vou fingir que eu entendo, achar ela uma delícia, mesmo sendo muito cara, eu estou sempre comprando a Heineken. E é isso que ela quer passar, é um status, mostrando que você bebendo aquilo, você tem um maior poder aquisitivo, você entende de cerveja, e aquilo tudo passa, toda uma tranquilidade que com a Heineken você tem um profissionalismo que bebendo local você não tem nenhum. E com isso a gente encerra um pouco falando do valor, a gente vai para as partes das ferramentas digitais. E assim, a gente entende que a gente está num mundo moderno e cada vez mais digital, e que tudo é consumido muito rápido, e que você ter algo digital é muito mais fácil e com muito menos custo do que você ter uma loja física. Então, a gente quer mostrar para vocês que já têm um negócio ou pretendem ter, quais são as melhores ferramentas, vocês vão se identificar para vocês porem em prática no negócio de vocês. A gente pegou o Facebook e o Instagram, que são as redes sociais mais fáceis e mais conhecidas, e a gente veio mostrar um pouco mais de cada. No Facebook, o legal é que ele tem essas três... O grupo, a página e o marketplace para você conseguir divulgar o seu negócio. A página, acaba que muita gente perde um pouco do profissionalismo, que você quer criar o seu negócio e você faz um perfil pessoal e não uma página. Isso é um grande erro. Na página é bom porque você tem aquele espaço só para o seu produto, você não mistura informação, você tem o seu contato, você tem seu e-mail, seu telefone, você consegue divulgar tudo ali. Nos grupos, a gente pegou o exemplo do brechó, que eu acho que as meninas basicamente conhecem muito, que é o Hipstrechó, que você quer vender alguma coisa usada, está precisando de alguma roupa, e você coloca tudo lá. A pessoa que está começando o negócio dela, ela não tem muita visualização, ou ela está um pouco perdida, eu quero vender, mas eu não sei como. Você coloca em grupo, que ajuda a divulgar e ajuda você a ter venda. A nova ferramenta é o Marketplace do Facebook, que, para quem não conhece, é tipo um Buscapé e um Mercado Livre. Tem as mesmas funções, funciona do mesmo jeito. Eu acho que é um pouquinho mais intuitivo, é um pouquinho mais fácil de usar. E você joga os seus produtos lá, e aparece notificação, e a pessoa vem falar com você e ocorre a venda. E lembrando que um pouco da diferença do Facebook e do Instagram é que no Facebook
é uma rede social um pouco mais lenta, ela não é consumida tão rápido, ela tem muito mais texto do que imagem. A gente vê que o público do Instagram, do Facebook é um público mais velho do que o público que usa o Instagram. Porque ele é muito mais, como a gente colocou lá, a gente deu o exemplo da rede social do Ajudamei, que você, no feed, você pode colocar a imagem ou o vídeo, a gente consegue perceber que não tem texto, o texto está na legenda, diferente do Facebook. O IGTV, que é a nova ferramenta do Instagram, que você consegue colocar vídeos mais longos, que consegue ter mais interação com o público. E uma ferramenta muito legal são os Stories, que, além da interação com o cliente, você consegue fazer enquete, é algo bem divertido. E o exemplo que a gente pegou foi no dia que a gente estava fazendo a live no Facebook, divulgando o aplicativo do Ajudamei, que ele ajuda o MEI a se organizar no faturamento para conseguir fazer a declaração dele de empresa jurídica. Então, no Stories, a gente do Instagram, a gente conseguiu chamar o nosso público do Instagram para assistir a nossa live que estava tendo no Facebook. Mas por que eu estou falando isso? Por que é importante você ter uma rede social bonita e organizada? Não é só você ter um produto, saber o cliente, se você não vai saber passar aquilo. Hoje em dia, como eu disse, é tudo consumido muito rápido, tudo visualmente. Então, é importante, no seu produto, quando a pessoa olha e não conhece a sua marca, aquilo chamar a atenção e ser reconhecido. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Eu estou me divulgando um pouquinho, para quem não conhece, é a marca de roupa que eu tenho, aqui da Solar Kimonos. Quem gostar pode seguir. Eu trouxe 2 Instagrams diferentes de roupa. E acho que, olhando, você já consegue perceber a diferença, né? Aquele dali, a gente não sabe muito bem se é um pessoal, se é um profissional, porque a gente não sabe qual é a roupa que está vendendo, o que está vendendo, se está vendendo alguma coisa. A imagem não está muito clara, não tem muita foto do produto, né? Então, e nessa daqui, não querendo muito ser... mas está um pouquinho mais organizada, você consegue ver o que está sendo vendido, você consegue olhar a foto, tem mais clareza nas imagens do que naquela que está um pouquinho confusa e você não tem muita... Você não sabe qual é o propósito daquele dali. O segundo é comida. Todo mundo sabe que comida a gente come com os olhos. Pode ser uma delícia, mas se não estiver bonita, a gente não vai comer. Só se for a nossa que a gente mesma fez, mas se a gente for no restaurante, a gente não vai comer uma comida que estiver feia. E aqui do lado direito, a gente tem um donut, que é um produto um pouquinho diferente, mas você olha assim, lembra um pouquinho dos Simpsons, de um desenho animado, você tem vontade de experimentar. E do outro lado, tem os docinhos também diferentes, mas vamos imaginar uma situação que eu vou fazer aniversário e eu quero contratar uma empresa de doce. E eu pesquisei no Instagram, qual que está mais propício a eu escolher? Uma que tem uma imagem toda coloridinha, eu consigo ver direitinho o produto, ou uma que está meio confusa, eu não sei lá, tem muita coisa numa foto só, e eu não sei se é gostoso. E é aquilo, quando a gente procura muita coisa na internet, a gente não sabe quem é, a gente não sabe se a pessoa... Aquilo que ela está vendendo, se é de verdade, se é gostoso, se é bom, se passa confiança. Então, a foto é tudo para a gente conseguir passar credibilidade para o cliente. E sabe o e-mail que vocês receberam de confirmação? Todo mundo recebeu um e-mail de confirmação da palestra. A gente fez no Canva. E esse tipo de arte você consegue fazer no Canva e no Crelo também, que eles servem para a mesma coisa. Você consegue fazer convite, divulgação. E o legal é que ele é muito intuitivo. Quem não sabe mexer no Photoshop ou no Illustrator, ou não tem muita essa habilidade, ele é legal porque ele já te dá ideias, fica uma coisa super colorida, fica uma coisa super divertida, e é muito fácil de usar, e você não paga. Só lembrando, não é dica de blogueirinha, a gente realmente quer passar toda a importância da rede social organizada, porque é aquilo que você está vendendo. Você está vendendo toda uma imagem. A gente deu alguns exemplos de aplicativos que você pode editar foto. Os 3 são gratuitos, tirando o Lightroom, que no computador ele é pago. O Visco ele é o mais simplesinho, ele é super intuitivo. Quem não quer editar muita coisa, não sabe mexer muito, você consegue usar ele bem fácil. O Lightroom ele é um pouquinho mais específico. E o Snapseed ele é um pouquinho mais variado, mas todos fazem a mesma coisa.
E agora, o que adianta a gente ter essa rede social boa, tudo organizado, nosso cliente, se a gente não sabe se está dando retorno, a gente não tem número, a gente não tem métrica dessas coisas? Qual é a rede social que mais está me dando retorno? Se é o Facebook, se é o Instagram? Usando minha loja como exemplo, eu não tenho muito retorno no Facebook, porque o meu público é um público muito mais novo. É um público que consome as coisas mais visualmente e não está tanto assim no Facebook. E como é que a gente mede esses dados? Tem essa ferramenta que é a Smart, que meu dado ele precisa ser específico. Vamos supor, eu vou medir a minha venda de kimonos. Tem que ser mensurável. Vou medir a quantidade de vendas de kimonos do mês passado. Atingível é uma meta completamente atingível e relevante. Por que eu vou medir, saber quantos kimonos eu vendi mês passado? Para saber se eu estou tendo venda, para saber se eu aumento ou não a produção. Então, todos esses dados é muito importante fazer, e tem um tempo. Isso não adianta eu estipular uma meta, uma métrica, se eu não tenho um prazo para cumprir esse objetivo. E a gente usou o Facebook do Ajudamei como exemplo, porque todas essas redes sociais disponibilizam esses dados. Ele diz quantas visualizações a gente tem na página, o alcance que cada publicação teve, se foi orgânico ou se foi pago, quanto alcance teve cada publicação. E cada dado desse é muito importante para você conseguir se guiar no seu negócio. Temos também o nosso blog, o nosso site, que está até falando do aplicativo. Embaixo tem o e-book do João, que ele fez de como estruturar o seu negócio. E o Google ele disponibiliza no nosso site dados de quanto tempo você ficou no site, o que aquilo rendeu, como é que você conheceu o nosso site, de onde que você veio. E esses dados é muito importante para a gente saber onde é que a gente vai investir, onde é que a gente vai procurar os nossos clientes, onde é que a gente está indo, se a gente está indo no caminho certo ou não. E no Instagram, eu acho que é o mais legal, porque ele acaba sendo bem objetivo, porque ele até te mostra o dia que você pode postar, o dia que tem mais relevância nas suas postagens. Todo mundo tem acesso a isso a partir de 200 seguidores. E fala a hora que você pode postar, as visitas no perfil, quantas visitas no perfil você teve na semana, os países ou estados, cidades que as pessoas estão vindo olhar o seu Instagram, a idade das pessoas, mostra também as porcentagens de homens e mulheres. Então, assim, se você está tendo dificuldade em achar o seu público, não sei de onde vem, estou tendo uma dificuldade de fazer a minha segmentação de mercado, o Instagram ele pode te ajudar com isso. Agora, Laura. Bom, e depois de trabalharmos todas essas questões, definição do propósito, estratégia de valor, divulgação em redes sociais, forma de divulgar o seu negócio no geral, como medir, você observou todas essas questões e percebeu que a sua marca ela não está muito vinculada a esse tipo de estratégia. Ela não segue, talvez ela não tenha um propósito muito bem definido, a estratégia de valor, talvez ela não esteja alcançando o público que ela deseja, ou talvez ela tenha sido tomada pelos concorrentes e não faz mais sentido estar naquele segmento. Bom, ela chega à conclusão de que ela precisa reconstruir a sua marca. E como fazer isso? Para reconstruir a marca, reposicionar, a gente trabalha a estratégia de rebranding. Se o branding estava atrelado à questão da aparência, essência, como o público sente e fala e sente em relação à nossa marca, o rebranding ele vai reposicionar todas essas questões. Trouxemos aqui como exemplo a Decolar.com. Vocês provavelmente lembram dessa logo, né? A Decolar, quando passava nos comerciais, era sempre exaltando a questão das passagens bem baratas. Ah, vamos viajar, passagens baratinhas para vocês, acessem o nosso site, decolar.com. Só que, com o passar do tempo, isso parou de fazer um pouco de sentido. Os concorrentes vieram, o Trivago está aí, ele perdeu um pouco da parcela de mercado e ele viu que estava na hora de mudar. Então, eles começaram a trabalhar uma estratégia de rebranding, envolvendo cerca de 1.500 funcionários, trabalhando durante 6 meses, com um custo até que bem alto, porque esse tipo de estratégia não é baratinha, mas eles viram que era necessária. E se antes a Decolar ela focava muito na questão das passagens baratas e exaltava muito isso, a nova Decolar vem com um novo propósito. A gente pode ver que, de início, ela mudou bem a identidade visual dela e o trabalho foi bem além disso.
Agora a Decolar ela investe muito mais em experiências. Se vocês olharem o novo comercial da Decolar, ele fala, por exemplo, a Ana ela está buscando um carro, mas ela não busca só um carro. Ela está buscando a liberdade de poder viajar por aí. E o João, que gostaria de encontrar um hotel para viajar com sua família, mas ele não quer só um hotel. Ele quer uma experiência, compartilhar alegria. Então, até mesmo pelo site, se a gente acessar o novo site do decolar.com, a gente observa logo essa imagem que transmite uma sensação de experiência. O layout é bem mais simples do que o anterior. A interface é bem mais simples, do layout mais moderno. E a gente percebe o quanto isso foi necessário, essas mudanças que talvez pareçam bobas de início, o redesign, por exemplo, mas que fizeram total diferença no novo posicionamento da marca, na nova forma como a Decolar se posiciona no mercado. E, assim como ela, outras marcas fazem o mesmo. Talvez não de forma tão intensa, não no processo de rebranding, mas talvez modificando um pouco suas estratégias e ampliando o segmento de clientes. A Always anunciou, uns 2, 3 dias atrás, que iria modificar o design da sua marca. Ela tem o símbolo, né, relacionado ao sexo feminino, só que ela percebeu que estavam vindo pedidos de pessoas trans que não se identificam com o sexo feminino, não se identificam com o gênero feminino, mas elas utilizam absorventes, porque elas menstruam, e elas não se sentiam representadas com aquela embalagem com o símbolo do sexo feminino. Então, a Always viu que era necessário retirar o símbolo de lá, exatamente para poder incluir essa parcela, esse público, dentro do seu segmento de clientes. Assim como ela, a Mastercard está estudando uma estratégia chamada True Name, que visa incluir o nome social dos transgêneros nos cartões, que normalmente seria o nome da identidade, o que ele foi registrado. Então, a Mastercard ela quer trazer o registro a partir do nome social. E a gente volta àquela questão, né, do porquê é importante construir uma marca. Nós vimos que, se já construindo uma marca tem todo um processo complicado, você tem que cuidar dela. Imagina se você nem se preocupar com isso. Talvez para algumas pessoas seja relevante. Talvez você esteja fazendo aquilo só pelo seu hobby. Não está muito preocupado se a sua marca vai se desenvolver ou não, se ela vai morrer amanhã ou não. Então, pode não ser importante. Mas, para quem busca desenvolver uma marca, fazer com que ela realmente cresça, a construção da marca é de extrema importância. A gente vê aí as marcas que a gente citou, Natura, Apple, elas só são o que elas são hoje porque elas trabalharam muito em cima da construção da marca delas. A gente só olha para o símbolo e remete à marca porque houve um trabalho de branding muito intenso em cima dela. E é isso que a gente queria passar um pouquinho para vocês hoje, da importância de se construir uma marca. Talvez vocês saiam daqui e ignorem essas informações, mas saiba que lá na frente, se vocês forem empreender, realmente elas vão bater na sua porta. Mas, gente, espera, tá? A palestra acabou, mas o processo aqui não acabou. A gente queria aproveitar a palestra, sorteamos sempre presentinhos em todas as outras, nas outras duas, e hoje a gente queria lançar um novo produtinho para o Ajuda MEI. A gente já lançou o aplicativo, já lançamos o e-book do João e outros projetos por aí. E hoje gostaríamos de lançar o nosso novo e-book. O e-book que eu fiz juntamente com o João e com a Maria. Gostaria de chamá-los aqui para falar mais sobre. Olá, boa noite a todos. Sou o João Vitor. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar tanto a Gabi pela Laura, por essa palestra, foi ministrada de forma excelente. Palmas para elas duas. Elas merecem. Bom, alguém aqui veio na palestra de terça-feira sobre como começar o negócio do zero? Bom, quem veio aqui, nesse livro, contém todas as informações que nós tiramos da palestra e também que Laura e Gabi também retiraram. Ou seja, quem quiser algo mais específico, mais detalhado e mais assuntos abordados sobre finanças, sobre estratégia, esse livro está com essa abordagem. Isso aqui para a Maria Clara. Obrigada, João Vitor. Parabéns, meninas. Obrigada a todos por terem vindo. Eu tive o prazer de escrever esse livro junto com a Laura e o João Vitor. São pessoas sensacionais, eu sou muito agradecida por isso. E o livro é muito interessante porque ele é um livro muito didático, foi feito com muito cuidado e muito carinho para poder as informações serem ditas de forma muito clara para todos. É um livro dedicado à pessoa que quer abrir um negócio, independente de ser MEI, microempresa, pequena empresa.
É um livro informativo, um livro que eu espero que agradem a todos. Algumas pessoas aceitaram receber o e-book. Se alguém quiser, é só entrar em contato com a gente no final da palestra que a gente manda o e-book. E, por fim, mandem feedback, se vocês gostaram, não gostaram, que podem. Não vai ser o nosso primeiro e-book, e, se Deus quiser, nem vai ser o último. Então, obrigada a todos e passo a palavra para a Laura mais uma vez. Logo, logo ele estará disponível para vocês baixarem. E hoje a gente gostaria de sorteá-lo. Ele já está lá disponível na Amazon. E o sorteado daqui, nós enviaremos o livro direto para a sua casa. Está com custo aí bem baixinho, quem quiser comprar, $5. Mas vamos ao sorteio? É a primeira vez que o Ajuda MEI participa, né, da Semana Acadêmica aqui da UF e a gente ficou muito feliz com a adesão e com a participação de vocês. Obrigada, agora tem lanchinho lá fora, aproveitem.